A paz do Senhor, queridos. Deus te abençoe. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal da Pastora do Vale. Meus irmãos, eu estou lendo aqui uma palavra muito linda sobre a sabedoria. Sobre a sabedoria aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, e versículo 13, Salomão, falando sobre a sabedoria. Salomão foi muito inteligente, foi um homem dotado de sabedoria dado por Deus. E ele conta a história de um velho sábio que salvou uma cidade com a sua sabedoria. Não adianta ter a força e não ter a sabedoria. A sabedoria vale muito mais do que a força. Esse homem salvou a sua cidade quando ela estava cercada de trincheira com a sua sabedoria, porque a sabedoria, ela dá estratégia, ela salva tanto sua vida ou salva qualquer coisa de alguma situação. Uma guerra mal planejada, se não tiver sabedoria, eles podem ter a força, mas se não tiver uma estratégia para vencer aquela guerra, mesmo ele tendo a força, muitos soldados, cavalos de guerra, como era antigamente, e hoje pode ser esses carros, esses tanques de guerra, mas se não houver uma boa estratégia para ganhar a guerra, a força não resolve nada. Mas a sabedoria sim. A sabedoria, ela dá estratégia para a pessoa vencer uma guerra. E esse pobre sábio, ninguém dava a mínima não. Mas ele salvou a sua cidade. Estava cheia de trincheira, cercada. A sabedoria daquele homem salvou a cidade. Quer saber onde é que está? Eclesiastes, como eu disse para vocês, eu estava lendo agora e eu acho maravilhosa essa palavra. Ele disse aqui, Eclesiastes 9, 13. Também vi debaixo do sol que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei. Olha, era uma pequena cidade, essa cidade tinha poucos homens, mas veio contra esta cidade um grande rei. Olha o que é. Esse rei veio com grande força, esse rei. Mas naquela cidade tinha poucos homens. Como é que esses homens iam vencer esse grande rei? Mas olha aqui. E a cercou e levantou contra ela grande tranqueira. O rei cercou esta pequena cidade com grande tranqueira. Cercou tudo. Não tinha como aqueles poucos homens vencer aquele grande rei. Ele cercou toda a cidade. Agora diz aqui. E vivia nela um sábio pobre. Um sábio. Um sábio, mas ele era pobre. Que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Você entendeu agora? Havia naquela cidade pequenina, que tinha poucos homens, um sábio pobre. Mas ninguém se lembrava daquele homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. As palavras de uma pessoa sábia, ela tem que ser ouvida. Feliz é aquele
que dá ouvido à sabedoria, a quem tem sabedoria. Aquela cidade, ela foi salva por aquele sábio pobre. Com certeza, deve ter dado alguns conselhos e aquela pequena cidade foi salva através da sabedoria daquele sábio. Dê valor à sabedoria. Por isso que lá no livro de Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá e não lança em rosto. Nós precisamos ser mais sábios, nós precisamos pedir mais sabedoria para Deus, que Deus também nos dá sabedoria, Deus nos dá estratégia para vencer o nosso adversário, para vencer o inimigo das nossas almas. O Senhor nos dá sabedoria. Às vezes você pode se achar forte, mas você não é forte. Às vezes achamos que vamos vencer o inimigo pela força. Não, é pela força do nosso Deus, pela sabedoria, porque o diabo, quando vem contra nós, ele vem com muitas estratégias. Ele vem com muitos planos, projetos para nos derrubar. O inimigo, quando vem com investida contra nós, ele arma a estratégia, ele planeja. Satanás não é um desavisado, não. Ele é um ser espiritual que ele é inteligente, ele vem com estratégia, planejado, quando ele vem contra nós, para nos dar um golpe fatal, para nos derrubar. Mas quem tem o Espírito Santo tem sabedoria. A Bíblia diz que a unção que está em vós vos ensinará. Quem tem a unção do Espírito Santo tem a sabedoria de Deus. Se você tem a unção do Divino Espírito Santo, você tem que ter sabedoria. Porque esta unção, ela também te dará inteligência, sabedoria, estratégia para vencer o teu adversário. Quem é o nosso adversário? Satanás. Ele é sábio e inteligente, mas quando ele vem com investida contra nós, há um ser em nossas vidas que também nos dota de entendimento, sabedoria para nós vencer esse ser maligno que é Satanás. Vamos dar ouvido à sabedoria. E a sabedoria pode salvar você de uma situação perigosa, uma situação grave. Mas a sabedoria pode salvar você. Deus te dará estratégia. Deus te dará estratégia para você vencer esta situação. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, quiser comentar, quiser curtir, eu agradeço de coração. Esta é a palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes 9, e versículo 13, 14 e 15. Se você quiser meditar, medita aí na sua casa. É uma palavra linda. Um velho, pobre, sábio salvou uma pequena cidade de um grande e forte rei. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Esta é a palavra de hoje que Deus deu para nós. Beijo no coração para vocês, em nome de Jesus.